Irmãos, eu peço que vocês abram a palavra de Deus, por favor, em Salmo 15. Acende a luz para mim aqui, por favor. Obrigado. Isso. Salmo 15. Nós vamos ler todo o Salmo, mas... Obrigado. Nós vamos ler todo o Salmo 15, são 5 versículos apenas, mas aqueles que estavam na semana passada devem se lembrar que eu comentei que nós iríamos dividir a reflexão do Salmo 15 em 3 partes, né? Nós iniciamos semana passada, com os versículos 1 ao 3. Hoje nós vamos pensar um pouquinho mais sobre o versículo 4. Vamos ler todo, mas vamos focar no versículo 4. E semana que vem encerrar com o versículo 5, com a graça de Deus. Amém? Amém. Então, Salmo 15. Vamos ler todo ele. E esse salmo diz, portanto, o seguinte: Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede não será jamais abalado. Palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra que está aqui diante de nós, e nós cremos, Senhor, que pela ação do teu Santo Espírito, Senhor, esta palavra é poderosa para nos transformar, para ministrar o nosso coração, para nos convencer acerca das nossas práticas, Senhor, dos nossos hábitos, dos nossos pecados, Senhor. Então que o Senhor nos ajude nessa hora, cada um de nós, eu e os meus irmãos, Pai, a compreendermos esta palavra. Nos ajuda, Senhor, porque nós precisamos do Senhor. Nós precisamos entender o que o Senhor quer, o que o Senhor tem para nos falar, para nos alertar, Senhor, para nos ensinar. Então nos ajuda a compreender estas palavras para a tua própria glória, Senhor, em nome de Jesus. E me ajuda nesse momento, Senhor. Eu preciso do Senhor para estar aqui. Eu clamo a tua misericórdia, eu clamo o sangue de Jesus sobre mim. Esta palavra também é para mim, primeiramente é para mim, Pai. O Senhor deu esta palavra primeiro para mim, então que o Senhor me ajude a aplicá-la primeiramente na minha vida, Senhor. Mas me ajuda também a compartilhá-la nesse momento de uma forma a cumprir o propósito estabelecido no teu coração. Fala conosco, Senhor, com cada um de nós, porque nós estamos aqui para te ouvir, ó Deus. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Muito bem, irmãos. Hoje, então, é a parte 2 de 3 desta reflexão sobre o Salmo 15, tá bom? E eu quero só dar uma lembrada no que a gente viu semana passada, né? Porque no versículo 1, eu fiz questão de ler o Salmo todo por causa disso. Os irmãos estão me ouvindo bem? Tá. Para mim aqui está meio baixo, mas se os irmãos estão ouvindo é o que importa, né? Então, no versículo 1, o salmista, Davi, ele inicia com 2 perguntas ali, né? São 2 perguntas retóricas, porque ele próprio responde na sequência, né? Mas ele inicia ali perguntando: Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? E o título aqui na minha Bíblia é justamente esse: Quem é o cidadão dos céus? É o título da reflexão, né? Cidadão dos céus. Então ele pergunta: quem é esse cidadão dos céus? Quem é esse que vai habitar no teu tabernáculo, Senhor? Quem é esse que vai morar no teu santo monte? E com isso ele está falando o seguinte, porque tabernáculo e santo monte indicam comunhão com Deus, estar na presença de Deus, né? Então ele está falando aqui: quem é que vai desfrutar da presença de Deus? Obrigado. Quem é que vai desfrutar da presença de Deus? Quem é este cidadão dos céus?
E na nova aliança em Jesus, né, na velha aliança, eles tinham toda aquela questão de lugar santíssimo, só o sacerdote que entrava uma vez por ano lá no local da arca, que era da presença de Deus, e aqueles rituais todos e tudo mais. Isso era a velha aliança. Mas a nova aliança em Jesus era diferente, é diferente, né? É a nova aliança daquele que é nascido de novo, da água e do Espírito, né? Aquele que ama Jesus, que entrega o seu coração para Jesus. Então, nós estamos na nova aliança, né? Nós estamos com Jesus à nossa frente, aí, abrindo o caminho todos os dias para chegarmos a Deus Pai. Então, na nova aliança, a gente trazendo o Salmo 15 para nós hoje, né? Quem é aquele que ama Jesus? Quem é aquele que é nascido de novo? Quem é aquele que nasceu da água do Espírito? Quem é aquele que adora em espírito e em verdade? Quem é esse cidadão dos céus na nova aliança, né? Trazendo para nós aqui. E Davi, ali nos Salmos, ele vai, nos versículos 2 e 3 que a gente viu semana passada, põe lá para mim, por favor, versículo 2. Ele pontuou alguns atributos desse cidadão dos céus, daquele que estará na presença de Deus. Aqui, deixa eu ficar daqui hoje, né? Aqui na projeção está dizendo, aquele que anda sinceramente, né? Na minha versão ali está dizendo, vida de integridade. Aquele que tem uma vida de integridade, aquele que tem um caráter íntegro, né? Não um caráter meio íntegro ou mais ou menos, né? Não, mas aquele que tem um caráter íntegro, por completo, né? Uma vida de integridade. Depois é quem pratica a justiça, lá, ó, pratica a justiça. Quem pode desfrutar da presença de Deus? Quem pratica a justiça, pela prática da justiça, das coisas que não se apoiam em coisas fraudulentas, né? Falamos um pouquinho aqui sobre isso semana passada. Depois, aquele que fala a verdade no seu coração, né? Aquele que fala em sinceridade, em honestidade, que não é mentiroso, né? E depois no versículo 3, põe lá para mim, por favor, ele coloca alguns outros aspectos também do que não fazer, né? Do que não faz uma pessoa um cidadão dos céus, de quem desfruta da presença de Deus. Então ele fala ali, né? Quem não difama com a sua língua. Não difama com a sua língua. E no final ele fala, nem faz injúria ao seu próximo, aqui na minha versão, né? Não difamar e não lançar injúria contra o próximo é o quê? Fofoca. Proferir mentiras, proferir falso testemunho sobre o seu vizinho, sobre o seu próximo, sobre o seu colega de trabalho. Quem é o cidadão dos céus que ama Jesus, que quer ter uma vida íntegra, desfrutar da presença de Jesus, não difama, não faz injúria contra o próximo, não entra nas rodinhas de fofoca. É isso que ele está falando para nós. E também ali na sequência, né? Que não difama com a sua língua e não faz mal ao próximo. Não faz mal ao próximo, ou algumas versões talvez fale aí da bondade, aquele que é bondoso. Então, aquele que ama o próximo nas suas atitudes. Esse é o que vai desfrutar da presença de Deus, o cidadão dos céus, aquele que é nascido de novo. É esse, vida de integridade, prática de justiça, falar a verdade, não difamar o próximo e ser bondoso, amar o próximo. São algumas características que o salmista diz aqui sobre esse cidadão dos céus, ou então sobre nós, né, que estamos na nova aliança em Jesus. Está me acompanhando? Vocês estão me acompanhando? Graças a Deus. E aí hoje nós vamos focar ali no versículo 4, tá bom? Eu só trouxe um recapitulo da semana passada, e nós vamos focar ali no versículo 4, porque ele continua dando uma lista ali de atribuições para esse cidadão dos céus, para aquele que é nascido de novo, para aquele que deseja desfrutar da presença de Deus. Então ele fala no versículo 4, o que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo. Nós vamos ver, traduzir um pouquinho aqui esse linguajar, tá bom? Podem ficar tranquilos. Mas ele fala aqui, o que aos seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. Vamos ver um pouquinho desses aspectos aí hoje. Ele começa então, que aos seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. Ou seja, aquele que é o cidadão dos céus, que é nascido da água e do Espírito, que ama Jesus, que entregou seu coração para Jesus e vive uma vida
lavado e coberto pelo sangue do Cordeiro, nós estamos falando desta pessoa, ele rejeita quem merece desprezo. É isso que ele está falando aqui, né? Tem por desprezível ao réprobo. Ele rejeita aquele que merece desprezo, mas honra quem teme ao Senhor. Então, é basicamente aqui, dá a cada um o que condiz com as suas atitudes, né, diante de Deus. E nós vamos pensar um pouquinho mais sobre isso. Ali está réprobo também, né? Igual na minha linguagem aqui. Réprobo, segundo a definição do dicionário, é ímpio. Ímpio, aquele que é rejeitado por Deus por conta da sua contínua rebelião contra Ele. Aquele que vive voluntariamente no pecado, persiste no pecado e não quer mudar de caminho. Esse é o réprobo, o ímpio que está continuamente ali praticando aquilo que Deus reprova. Esse é o réprobo. E a este, então o salmista aqui nos diz que o cidadão dos céus deve o quê? Desprezar. O que aos seus olhos tem por desprezível é o réprobo. Aquele que é o ímpio, aquele que está continuamente em uma vida de pecado e não quer mudar. É isso que a palavra está nos dizendo. É mais ou menos parecido com o que vai se dizer ali no Salmo 1, versículo 1. Eu vou ler aqui rapidamente. Bem-aventurado o homem, texto bem conhecido, né? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores, dos zombadores de Deus, né? O bem-aventurado, o homem justo, ele não vai por estes caminhos. Ele reprova este tipo de atitude, esse tipo de prática. É isso que ele está nos dizendo aqui. E Provérbios também vai dizer muito sobre isso. Ó, meu filho, né? Ele coloca como a sabedoria dizendo, né? Meu filho, não ande por tal caminho. Não se vá pela estrada da casa da mulher adúltera. Não vá pelo caminho que leva ao vinho. Não faça isso, não faça aquilo outro. Então, Provérbios está cheio de conselhos acerca disso também. De práticas dignas, de práticas de pessoas que professam a Deus como seu único Deus, né? Ao Senhor como seu único Deus. Mas eu quero ler um texto aqui, eu peço que você me acompanhe, por favor, lá em primeira carta de Paulo aos Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 5. A gente vai ler os versículos 9 a 11. 1 Coríntios 5, do 9 ao 11. Lembrando que nós estamos falando aqui sobre rejeitar ao réprobo, né? Aquele que é o ímpio, aquele que despreza as coisas de Deus, que continuamente permanece no caminho de erro sem querer mudar. Nós estamos falando deste perfil aqui, tá bom? Só para a gente ter isso em mente. Mas nós vamos ler ali 1 Coríntios 5, do 9 ao 11. Paulo está aqui trazendo uma repreensão na igreja de Corinto. 1 Coríntios 5, do 9 ao 11. E aí Paulo vai dizer o seguinte. Já em carta, está projetado ali também. Isso, obrigado. Está projetado ali também, quem quiser acompanhar. Versículo 9. Já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Ele está deixando claro aqui, não se associem com os impuros. E aí ele segue falando. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso teríeis de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda comais, nem ainda se assentem à mesa. Aqui ele está fazendo uma ressalva que é muito importante para a gente entender esse contexto do réprobo, desprezar a quem merece desprezo, né, com as suas atitudes. Então, não sei quantos repararam, mas ele está reprovando, deixa eu voltar aqui. Ele está reprovando aqui a associação com os impuros, com os ímpios, com aqueles que desprezam ao Senhor, com as suas atitudes.
Mas ele está dizendo o seguinte, ó, versículo 10. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso terias de sair do mundo. Ou seja, por aí, né, vamos colocar desta maneira, como a gente pode entender um pouco melhor, por aí nos lugares onde a gente vai, no nosso trabalho, lá na faculdade, na escola, na vizinhança, no mercado, enfim, onde quer que seja, tem pessoas que adotam essas práticas. E é assim que as coisas são, porque o mundo está dominado pelo pecado. O mundo jaz no maligno, assim que a palavra fala. Então, onde quer que a gente vá, tem pessoas que vão agir desta maneira. Mas ele está falando aqui, ó, o seguinte, e aí ele fala, ó, eu não estou falando desses que estão por aí, porque senão vocês iam ter que ser tirados do mundo. Vocês não iam poder trabalhar, vocês não iam poder estudar, vocês não iam poder fazer nada. Mas ele fala no versículo 11, ó, mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, se passando por irmão, for impuro ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Ladrão, né? Roubador. Com este tal nem ainda comais, não se assente na mesa com essa pessoa. Então ele faz uma ressalva muito clara aqui contra os que se dizem irmãos, mas persiste no erro. Diz que é irmão, mas permanece agindo como ímpio. Diz que é irmão, está lá na igreja, mas permanece numa vida de pecado e não quer mudar. Este é o réprobo do qual ele está falando lá no Salmo 15. Né? Deixa eu voltar aqui no Salmo 15. Está dizendo ali, né? O que aos seus olhos tem por desprezível ao réprobo, ao ímpio, aquele que não quer saber de Deus, que está continuamente num caminho de erro e não quer mudar. E Paulo mais tarde vai falar sobre aquele que se passa por irmão, mas na verdade tem uma atitude completamente diferente. Então é a estes que a Escritura está nos falando para desprezarmos, né? Tomar aos nossos olhos, tomarmos por desprezível aquele que diz que é uma coisa, mas na verdade age de outra maneira. Eu falei sobre isso aqui semana passada, né? Sobre a vida de integridade. Ela não pode ser mais ou menos. Eu sou íntegro aqui no meu trabalho, eu faço tudo certinho aqui para o meu chefe, tal, na empresa, mas em casa, né, com a minha esposa já é mais ou menos. Eu sou um bom cidadão, eu cumpro meus deveres, eu vou lá votar, né? Direito/dever, né? Eu faço tudo certinho, mas eu não acho justo pagar o IPVA. Então essa parte aí não é íntegro, não é caráter de uma forma integral, completa. Diz que é uma coisa, mas na verdade faz outra. E que Deus tenha misericórdia de nós, de mim e de você, por conta destas coisas. Mas ao mesmo tempo, ainda que a palavra nos oriente a reprovar aquele que diz que é uma coisa, mas na verdade é outra, né? E não nos enganemos, muitas vezes dentro da igreja, né? De igual forma, nós precisamos ainda conviver, como Paulo fala lá, conviver com estas práticas, onde nós estamos, no mundo, no trabalho, na escola, na faculdade, onde quer que seja, na vizinhança. Então, a grande questão aqui, que é muito difundida essa reflexão, né? Do estar no mundo, mas não ser do mundo. E não ser do mundo no sentido de não adotar as mesmas práticas, não fazer as mesmas coisas. Se você vê lá na empresa uma rodinha de fofoca, né, a gente não precisa se juntar na rodinha de fofoca, não se assentar na roda dos ímpios e escarnecedores, né? Nós estamos no mundo, nós trabalhando lá na empresa, lá acontece esse tipo de coisa, mas eu não preciso compactuar com aquilo, né? Nesse sentido que ele está falando. Ou seja, onde se merece reprovação de atitudes, a gente não pode hesitar em reprovar e repreender.
essas atitudes que são reprováveis diante de Deus, que são desprezíveis diante de Deus. E nós precisamos, por outro lado, ele diz ali também, né? Tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. Honra aos que temem ao Senhor. Honra as lideranças que são colocadas, seja dentro da igreja ou fora dela, porque toda autoridade é dada por Deus. Mas honra aquilo que é louvável, aquilo que é digno de aprovação, e não aquilo que é desprezível. Eu quero citar um exemplo aqui, um exemplo simples, mas eu vejo o pessoal que usa bastante a esses streamings, né? Netflix e Prime Video e tal, né? Irmãos, podem ver que hoje a gente tem documentários sobre crimes, né? Ok, é interessante saber, a título de conhecimento, ok, né? Não estou falando sobre isso, mas me parece que há uma exaltação, uma romantização dessa questão. Poxa, aconteceu um crime lá da fulana que matou os pais, vamos fazer uma série. O cara jogou a filha lá da janela, vamos fazer uma série. A mulher esquartejou o marido, botou numa mala, vamos fazer uma série. Me parece que há uma exaltação daquilo que é desprezível. Uma exaltação daquilo que é reprovável, daquilo que é terrível aos olhos de Deus, uma exaltação da impiedade, do pecado. E de fato nós sabemos que está assim hoje. Eu não, por exemplo, né, é um exemplo simples, um exemplo da nossa vida corriqueira aí, a gente para assistir alguma coisa e olha lá, né? Mas é mais raro você ver, por exemplo, uma série, vamos pegar esse exemplo, de alguém que se sacrificou para salvar a vida de alguém. É mais raro, não vou dizer que não tem. Ok, tem. Mas você vê mais esse outro tipo de coisa. Né? Uma professora aí que, no meio do incêndio, morreu para salvar tantas crianças. Você não vê uma série sobre isso. Você vê a série sobre o assassino, o que levava as mulheres para o parque para abusá-las. Então há uma exaltação hoje daquilo que é desprezível. E é isso que o Salmo está nos falando aqui, o que aos seus olhos tem por desprezível ao réprobo. Aquele que é ímpio, aquele que está no caminho da maldade, você tem que desprezar. Você não pode compactuar, você não pode exaltar, elogiar. Não. Pelo contrário, você tem que honrar ao que teme ao Senhor. Eu digo você porque o salmista nos falando. Olha, Rafael, você tem que exaltar, honrar aqueles que temem ao Senhor. Não o contrário. A gente, nesse sentido, precisa dizer o que é necessário abertamente diante da impiedade, diante do pecado. Claro que é preciso lembrar, sempre há maneiras de dizer as coisas. Há uma forma de dizer as coisas. Né? A gente precisa se lembrar disso. Tem uma figura, um exemplo que é como se a verdade fosse um presente, né? A verdade é um presente. Mas não adianta nada você pegar a verdade, fazer um embrulho todo bonito, chegar para a pessoa que você quer presentear e jogar a caixa na cara dela. Com força, arremessar contra ela. Não adianta nada, né? Então tem formas de se tratar as situações, né? Há maneiras de dizer as coisas. Mas elas precisam ser ditas. Estão comigo? Amém. Graças a Deus. Seguindo ali no versículo 4 ainda, depois, no final dele, ele fala ali que sobre o cidadão dos céus ainda, né? Que é aquele que jura com dano próprio e não se retrata. Se puder colocar o Salmo 15:4, por favor, eu agradeço. Jura com dano próprio e não se retrata. E ele está falando o seguinte: o cidadão dos céus, aquele que é nascido de novo da água e do Espírito, que adora ao Senhor em espírito e em verdade, ele está dizendo aqui, aquele que jura com dano seu e contudo não muda. Ele está falando o seguinte: é aquele que mantém a palavra, mesmo que ele saia no prejuízo ao manter a palavra. O sim dele é sim,
E o não dele é não. O irmão João falou agora há pouco aqui também no finalzinho da EBD. O sim é sim. E o não é não. E é isso, acabou. Não, vamos, entendam bem o que eu vou dizer aqui, mas nesse sentido, diante de Deus, não dá para ter negociação. Ah não, aqui eu vou, é sim, ó, irmão João, mas, puxa, passou um dia lá, ah não, irmão João, veja bem. Quando começa com veja bem, já fica, já fica meio suspeito, né? Não, veja bem. Né? Poxa, mas olha, peraí e tal. Não, o sim é sim, o não é não. Palavra, como se dizia, né, lá mais para trás, no fio do bigode, né? Palavra, compromisso. Mesmo que haja prejuízo, mesmo que haja dano próprio. Eu tive um exemplo, eu achei muito bacana, assim. Nós tivemos uma negociação agora em dezembro a respeito do nosso carro, né? No nosso carro anterior nós vendemos, né? Fizemos uma negociação ali. E quando a gente levou na concessionária pro cara avaliar e tal, dar o valor lá para nós, o carro, ele tinha atrás, assim, na parte do porta-malas, no para-choque traseiro, assim, tinha uns raladinhos, realmente, a gente já pegou o carro também dessa forma, acabamos não arrumando, mas o dano estava lá, os raladinhos estavam lá para quem quisesse ver. Ele foi lá, pegou a chave, olhou em volta e tal, e aí seguimos com a negociação. Quando já estava certo, no final, e depois a gente conversou ali um pouco, ele falou, puxa rapaz, eu não tinha visto aquele ralado lá atrás, no porta-malas, lá no para-choque e tal, enfim, mas, e ele no final daí ele falou que era cristão também, né, era crente, e daí ele falou assim, não, mas eu já tinha dado minha palavra com você do valor X, eu não vou voltar atrás. Então assim, lá no caso dele, ele, para repassar o carro, né, ele estava pegando o carro, para repassar ele teria que, né, fazer algum conserto ali, alguma coisa. Ele iria nesse sentido sair no prejuízo. Mas ele não voltou atrás comigo, na palavra que ele tinha firmado comigo. Olha, ele foi honesto comigo, eu não tinha visto, ninguém tampou, o carro ficou lá para ele ver. Eu não tinha visto, mas depois que eu dei a palavra para você, eu vi, mas eu não vou voltar atrás. Isso é alguém íntegro. Isso é alguém que mantém a sua palavra mesmo em dano próprio. Mesmo em dano próprio. Quem é um cidadão dos céus age honestamente, mesmo que fique em desvantagem por conta disso. Quem anda bastante no trânsito aí sabe do que eu vou falar. Às vezes você está indo, né? 2 pistas assim, e aí tem uma ruazinha, né? Uma travessa para você sair. Muitas vezes alguém que está na esquerda vê que está no lugar dela entrar, cruza na tua frente para entrar. Quem dirige aí, alguém já aconteceu isso? Já acho que todo dia quase, né? Todo dia quase, né? Tem um abençoado que cruza o nosso caminho. Irmãos, eu digo isso não para exaltação própria, mas eu não consigo fazer isso. Eu prefiro lá dar a volta na quadra, pegar o retorno, porque eu que errei o caminho. O outro não tem nada a ver com isso. Eu vou atrapalhar o outro, de repente ele tem um horário para ir, de repente eu tá com criança no carro, eu posso provocar um acidente só porque eu quero entrar, porque eu me enganei, mas eu quero entrar porque eu estou na minha razão? Não. Vai lá, dá a volta na quadra. Você que errou. É a gente que errou. Por que eu vou colocar até muitas vezes vidas em risco para ter uma prática dessa só para eu chegar no meu horário? O outro, ele pode chegar atrasado. O meu tempo é mais importante que o dele. Não, nós não podemos agir desta maneira. E é nas pequenas coisas que a gente é provado. Na nossa honestidade, na nossa integridade, pequenas entre aspas, né? Aquelas que a gente não dá muita importância tantas vezes, né? Foi multado no trânsito porque passou no radar acima, vai vir a multa, tem que pagar. Assume o teu erro e paga. Se prometer, cumpra. Se prometer, cumpra. Mesmo que demande um esforço ou até uma desvantagem, cumpra. Eu tenho procurado ensinar o Felipe, tanto nas coisas boas, de recompensas, de
de presentes, de passeios, quanto naquelas que não são tão boas, né? Das correções que a gente tem que aplicar. Eu tenho procurado sempre falar para ele, se alguém perguntar para ele aqui no final, ele vai falar. Eu falo, filho, quando o papai promete, o papai, ele fala, cumpre. Eu tenho procurado incutir na cabeça dele, e enquanto eu tenho feito isso, um peso vem sobre mim. Porque eu estou colocando uma responsabilidade sobre mim mesmo. De que quando eu cumpro diante dele, quando eu prometo diante dele, eu tenho que cumprir. Eu tenho que cumprir. E é assim que nós temos que fazer com as nossas coisas. Para sermos esse cidadão dos céus. Para desfrutarmos da presença de Deus. Porque às vezes se a gente tem 10 itens para a gente cuidar, tem 10 situações que estão sob a nossa responsabilidade. A gente faz certo em 9. Poxa, aí naquela uma a gente vai muitas vezes empacar por causa daquela. E não quero aqui trazer um sentido de legalismo, não é isso. Mas é que nós precisamos ser íntegros no nosso caráter diante de Deus e diante dos homens. E eu quero finalizar essa reflexão em cima do versículo 4 de Salmo 15, dizendo que a honra, a nossa palavra, o nosso caráter, são mais importantes do que a nossa carteira ou as nossas vantagens pessoais. A honra e o caráter são mais importantes que a nossa carteira ou vantagens pessoais. Amém? Amém. Na semana que vem nós vamos, com a graça de Deus, finalizar essa reflexão sobre o Salmo 15, focando ali no versículo 5. Nós vamos lembrar tudo que falamos até aqui, mas vamos focar no versículo 5 para encerrarmos com a graça de Deus. Amém? Amém. Vamos orar em nome de Jesus mais uma vez. Senhor, nós te damos graças, Pai, por esta palavra. E como já dissemos antes, nós cremos que ela é poderosa, Senhor, pela ação do Teu Santo Espírito, para nos inspirar a uma mudança, para nos convencer, Senhor, em nome de Jesus. E que o Senhor nos ajude, Senhor, a de fato sermos estes cidadãos dos céus, a sermos estes que desfrutam da Tua presença, Senhor, que vivem uma vida íntegra, de caráter, Senhor, diante de Ti e diante dos homens. Em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude a praticar a justiça, a sermos bondosos com o nosso próximo, a não pecarmos pela nossa língua, Senhor, com fofocas, com testemunhos falsos, Senhor. E como vimos hoje, nos ajuda a reprovar aquilo que é digno de reprovação, mas a honrar aquilo que é louvável aos Teus olhos, Pai. Em nome de Jesus. Nos ajuda a mantermos a nossa palavra, o nosso compromisso firmado, mesmo que para isso a gente precise passar por desvantagens, prejuízos. Porque fazendo isso nós cremos que o Senhor é quem irá nos honrar. Antes importa agradar ao Senhor do que aos homens. Então nos ajuda, Senhor, a, pensando nisso, Senhor, viver uma vida de justiça, viver uma vida reta, íntegra diante do Senhor, como verdadeiros cidadãos dos céus. Nós estamos aqui por um tempo nesta terra, mas a nossa pátria, nós cremos, ela não é aqui, Senhor. Ela é junto de Ti, Senhor. Ela é quando estivermos à Tua direita, Senhor, reinando junto com o Senhor, para a Tua própria glória, para o Teu próprio louvor. Mas enquanto nós estamos aqui, nos ajuda a vivermos em integridade, Senhor, eu e os meus irmãos, para a Tua própria glória, Senhor. Em nome de Jesus, esta é a nossa oração. Amém. Graças a Deus.